E o Gabriel Barbosa, que eu não vou chamar de Gabigol, mas não, porque não dá. Falei isso já deu, né? Na saída do Leonardo Jardim, quando o Tite estava chegando lá, falei, gente, pelo amor de Deus, não dá, mas depois disso aí, do Gabigol não dá, mas agora eu tô com o Lélio. Você chamou ele 5 vezes de Gabigol hoje. Então. Mas não vou chamar mais, não. A partir de agora. A partir de agora, tá. Desse momento agora. Olha, Gabriel. E o Gabriel Barbosa? E eu quase, bicho, toda vez que eu vou falar, quase falo Gabriel Moraes. Esse é o nosso Gabigol. Esse é o nosso craque. Esse é Gabigol. Esse não sai, não. Esse é Gabigol. Mas e o Barbosa, sai ou não sai? Seabra, nesse momento não tem nada avançado. Quem está à frente dessa negociação é o Santos, né? O Santos tem interesse na contratação do Gabriel Barbosa, mas alguma coisa avançada no sentido de contratação ainda não, esbarrando, claro, na situação financeira. Ele tem altos salários, tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2028, então é uma situação que precisa ser muito bem costurada. A chegada do Tite, claro, somada a muito mais a resposta dele depois da eliminação do jogo contra o Corinthians do que o pênalti perdido, é um pacote que deixa a situação dele quase insustentável na Toca da Raposa 2, né? O Tite já, até que ele nem tanto, mas Gabriel Barbosa já verbalizou com relação aos problemas que já teve com o técnico, hoje técnico do Cruzeiro, né? Por mais que ele tenha falado em entrevista ao Podpah que para ele tudo bem, que vai se representar, a gente sabe que as coisas não funcionam muito bem assim, né? Então o Cruzeiro também não faria nenhum esforço para poder negociar o Gabriel Barbosa, entendendo uma situação diferente, por exemplo, que o Cruzeiro viveu, do que o Cruzeiro viveu com o Dudu, né? Quando o Cruzeiro perdeu um bom investimento com relação ao atacante que hoje pertence ao Atlético, né? Então o Cruzeiro não pensa em fazer como fez naqueles moldes, né? Só para poder, digamos, se livrar do jogador. O Cruzeiro não vai fazer isso, vai tentar recuperar parte do dinheiro investido. E aí é claro que demanda um pouco mais, né? Porque ele não está bem no mercado, não terminou o ano em alta, né? Para usar um termo que você acabou de citar para falar do Vidalba aí. Ele não termina o ano bem, então tecnicamente é um cara que a gente sabe já mostrou muito na carreira, está numa idade perfeitamente boa para poder mostrar e ainda entregar muito para o futebol. Só que não teve um ano de afirmação no Cruzeiro, já veio de alguns difíceis no Flamengo e veio para poder mostrar que no Cruzeiro não aconteceu, muito pelo que ele não conseguiu mostrar em campo e muito também pelo que mostrou demais o Caio Jorge, que é o cara da referência do ataque do Cruzeiro. Então é claro que vai depender muito do que o Santos pode investir, de qual movimento o Santos quer fazer, de fato quer contar com o jogador, e aí tem o Alexandre Matos também que pode ajudar talvez nessa negociação. É um movimento que nesse momento tende a acontecer, mas que concretamente não tem absolutamente nada, né? Por falar no Alexandre Matos, temos aí algumas aspas do ex-dirigente do Cruzeiro, atual dirigente do Santos. Temos essas aspas aí, falou um pouco sobre essa relação aí, Gabriel Barbosa, Caio Jorge, tá lá, ó. Vamos lá. Você tá com dificuldade pra ler? Que você na outra que passou ali, você ficou na frente do Lucas. Você atrapalhou o Lucão a enxergar lá, porque ele ficou só com aquela TV pequena e você não conseguiu ler. Vamos aumentar esse óculos. Você tem outra essa TV aqui, ó. Tem a câmera, eu posso fazer. O Gabigol foi muito próximo ao Caio Jorge. E aí tá falando da relação do Caio Jorge, como é que ele foi importante nesse ano positivo do KJ no Cruzeiro. Faz o K, deixa eu ver se você consegue fazer o K hoje. Eu não sei fazer o K, não. Por isso que eu tô querendo Eu já tentei fazer, eu fiz até hashtag. Não, isso aí é cadeia. É cadeia. É hashtag, pô. Cadê que você é velho? Isso aqui é hashtag. Eu que sou novo. Falou, geração Z. Segue aí o Ai, meu Deus, vamos lá, coloca aí. Inventa moda não, Rafa. Vamos lá. Olha o olhinho do Matos, tá esquisito do Matos. O Gabigol foi muito próximo ao Caio Jorge e entendeu o momento do Caio. Ele acalmava o Caio dizendo, calma, vamos. Até que foi. O Gabigol foi fundamental nessa readaptação e pro Caio Jorge virar esse artilheiro. Ele pegou o Caio Jorge lá, ele botou debaixo do braço e falou, amigo, vem cá comigo, e ajudou demais para que o Caio Jorge resgatasse esse momento. O Alexandre Matos em entrevista ao podcast Denilson Show. Gostou do olhinho dele? É o olhinho dele. O olhinho tá mesmo. Tá olhando pro Gabigol. Olhando pro Gabigol. Mas assim, eu tô vendo muita gente falando aqui sobre o Gabigol, Gabriel Barbosa. Ninguém quer esse camarada. Não vou falar não, viu, Daniel Barbosa, xará aqui. Chamou o Gabigol de outra coisa aqui.
só baladas, noitadas e tal. O João Andrade, o Cabuloso tem muito dinheiro, mas contrata mal. Daniel Barbosa, só quem paga 3 milhões pra essa bomba chamada Gabriel no Cruzeiro. É bomba, sou calma. Tô tão doido assim também. O JP, primo pobre, mandaram o Wallace embora, tem que mandar o Wallace embora. Tem muita gente falando aqui sobre o Gabigol. O JP, o Gabigol tem que ir embora, senão o Cruzeiro pagar altos salários. O Santos paga tudo, sem o Cruzeiro pagar. Mas tá complicado se livrar entre aspas, claro, né? Porque vai ser uma negociação bem complexa, bem complicada com esse salário altíssimo aí do Gabriel, né? É muito caro, né, pra manter e caro também pra rescindir, né? Então por isso que essas negociações, elas vão acontecendo com o passar do tempo mesmo. É claro que interesse é muito fácil ter. O difícil é ter bala na agulha pra tirar o cara do Cruzeiro, né? Eu não sei se o Santos tem. E aí é isso que o Alexandre Matos... Acho até que essa fala do Alexandre Matos pode ser uma forma de minimizar a polêmica sobre o nome do Gabigol no Santos. Falou ali, o Gabigol era um cara de grupo, o Gabigol era um cara que ajudou o Caio Jorge a ser quem ele foi em 2025. Levanta a moral do cara e aí publicamente faz esse meio de campo também para ajudar, talvez, a aproximar mais o Gabigol no Santos. E aí, a verdade é que pro Gabigol sair do Cruzeiro, tanto o Gabigol quanto o Cruzeiro vão ter que ceder. Os dois vão ter que perder de alguma forma. Talvez o Cruzeiro aceitar receber pouco pela rescisão, o Gabigol certamente aceitar receber menos, e aí é saber o quanto o Cruzeiro não quer ter o Gabigol e o quanto o Gabigol quer jogar mesmo e ir para outro clube. Porque o Gabigol também pode virar e falar assim, quer saber? Quero ganhar meus 3 milhões aqui no banco mesmo e tudo bem. Se ele quiser isso, vai continuar no Cruzeiro, porque vai ser difícil tirar. Rafa, mas aí tem um outro detalhe importantíssimo aí que chama-se Tite, né? E aí, o Tite vai, depois de tudo que aconteceu no Flamengo, vale lembrar, e seleção brasileira também, né? Ele não convocou o Gabriel, e no Flamengo a coisa ficou bem escancarada. Até na apresentação dele no Cruzeiro, ele falou sobre o Tite, sem citar o Tite, claro, né? Mas todo mundo sabe que é o Tite que ele falou ali. Um treinador que se viesse, ele não viria e tal. Essa relação aí, apesar disso tudo aí que nós estamos falando, de não fazer gol, de não entrar no esquema, ainda tem mais essa azedada aí. Porque se ele tivesse o suporte, o apoio do treinador do Cruzeiro, talvez a gente poderia enxergar uma luz no fim do túnel, entendendo que o torcedor tá bravo e tem que estar mesmo pelo ano ruim do Gabigol, mas se tivesse esse apoio do treinador, talvez vou tentar recuperar ele, que possivelmente pode acontecer, e o torcedor acabou comentando aí também do Wallace, né, que pode acontecer, já que o Tite trabalhou com ele, então é uma ideia pelo menos inicial do Tite, tentar encontrar a melhor maneira de utilizar o Wallace e quem sabe ter o melhor dele com a camisa do Cruzeiro, mas com o Gabriel Barbosa é completamente diferente, né? Uma relação que veio desgastada já com o Flamengo e ali escancarada, né? Principalmente depois do título da Copa do Brasil, e aí se não citou na apresentação no Cruzeiro, ali citou, né, o nome dele, né? Acabou falando na entrevista para a TV Globo do nome do Tite, como era difícil a relação com ele. E aí acabou escancarando, além de cânticos, né, que acabaram acontecendo quando o Tite comandava a seleção brasileira e não teve a convocação do Gabriel Barbosa naquele momento, que talvez fosse o melhor momento da carreira dele. Então, além disso tudo, né, que não conseguiu entregar o Gabriel Barbosa com a camisa do Cruzeiro, aquele momento péssimo com a eliminação do Cruzeiro para o Corinthians, né, aquela reação que ele teve que acabou pegando muito mal para não só com o grupo de jogadores do Cruzeiro, mas também para o clube de um modo geral. Então hoje o Gabriel Barbosa não tem muito em quem se apoiar, né, para tentar imaginar um 2026 diferente, a não ser que seja a própria vontade dele de dar a volta por cima. Mas nesse momento, com a fase que vive o Caio Jorge, vai ter um esquema diferente para que o Gabriel Barbosa possa se encaixar nesse esquema, vai ter uma dedicação maior dele para ele poder jogar talvez fora da posição ou numa posição que ele não prefira nesse momento. Então vai depender muito mais dele, o que não aconteceu até aqui com a camisa do Cruzeiro, do que de qualquer outra pessoa. Vou falar no Caio Jorge, ó, o Valtazar tá falando aqui, ó, Gabi, tchau e obrigado. Caio Jorge foi artilheiro da coisa toda e nada do telefone da irmã do Rafa, mas rolou sim, ué. Rolou, pô, aconteceu. O Valtazar que falou isso, né? Foi. Sabia. O grande Valtazar. Rolou, Valtazar. Pô, você tá... Tem que se manter atualizado das fofocas aí. Rolou, pô, rolou. Mais atualizações não vai ter, não. Mas... Não, paramos por aí, telefone, né?
Sim, a Patrícia Cláudia tá lembrando aqui, ó. Quem falou foi o Pedrinho. Gabriel Rio, o Pedrinho falou, tem um técnico que se viesse... não cita o nome do Tite. Né? O Gabigol concorda, né? Quando citou pro Gabigol, ele falou, não falei não, mas é isso aí mesmo. Mas tiveram outras declarações do Gabriel também, falando do Tite. Ele já criticou abertamente o Tite. Isso já aconteceu outras vezes anteriormente, né? Depois ele até recentemente deu uma entrevista lá no Podpah, algo... combinado, né? Vamos falar a verdade. Que ele quis falar mesmo, foi perguntado o que queria responder e respondeu lá. Que não haveria problema nenhum. Eu não sei se isso já aconteceu, mas eu acho assim, né? O Tite é o novo treinador, pega o telefone, liga lá pro Gabigol, fala, ô Gabigol, eu quero contar com você, ou então não quero contar com você. Porque aí acho que decide até rápido essa parada. Porque se o Tite liga pro Gabigol, ó Gabigol, tudo que a gente passou é passado, tudo bem, eu quero contar com você, beleza. Isso aí tudo se é que também o Tite quer contar com ele, né? Mas então, se não quer, o Tite fala com ele, Gabigol, não vou te utilizar em 2026. Acho que até facilita pro cara. O cara vai lá e fala, Cruzeiro, então quer saber, vamos rescindir isso aqui. Eu tenho certeza que o Cruzeiro também, se fizer uma rescisão amigável, ninguém paga ninguém, o Cruzeiro pode liberar o Gabigol, porque pro Cruzeiro é vantajoso pelo salário que ele recebe. Então, assim, talvez, eu não sei se isso pode ter acontecido, claro, mas acho que isso é até fácil de resolver. O Gabigol tem espaço em muito time no Brasil. Então, só conversar ali e entender... O problema é grana, né? Mas ele tem que diminuir a pique. Mas aí é aquilo que eu falei, né? O Gabigol, ele vai ter que, obviamente, pensar. Então, ou eu fico no banco ganhando esse dinheiro, ou eu quero jogar. Se ele tá falando que quer jogar, aí ele vai ter que ceder e ganhar menos em outro time. Ele vai ter que abrir mão de alguma coisa pra poder... O Erley Gonçalves aqui, ó. Fica Gabriel Barbosa. Foi muito comemorado. Tem que ser querência. Um ano atrás foi muito comemorado e tal. E o Cirnando falando aqui, ó, Nando Siri, sei lá, só lê os comentários ruins, presta atenção, não tem comentário ruim, lê comentário bom ou ruim, me esculhambando. Olha, que eu tô entendendo. Se lê só os bons, aí eu vou te falar. Mas aqui, nós vamos ter uma retrospectiva aí semana que vem, né, que aí sim é o Réveillon e tal, vamos ter programa especial. Mas nós estamos quase lá, né? No dia 31, do dia 31 para o dia 1º de 2025, quando foi anunciado o Gabriel Barbosa, que foi um alvoroço no Réveillon dos cruzeirenses, parou todo mundo, canal do Cruzeiro, YouTube do Cruzeiro, negócio... O que aconteceu com o Gabigol, na sua opinião, Rafa? Ô, Seabra, eu acho que um conjunto de fatores. Ele não estava no seu melhor física e tecnicamente, acho. Não estou dizendo que, pelo amor de Deus, o Gabigol estava gordo, um monte de gente fala isso, né? Sinceramente não acho. Mas eu acho que ele fisicamente não conseguiu entregar o que ele poderia entregar. Achou que talvez fosse acontecer de uma forma natural, como aconteceu com o Flamengo, né? Daquela química que surgiu de um Gabigol que mostrou ser de fato um cara predestinado, com estrela, mas principalmente muito talentoso e um excelente finalizador. Aqui no Cruzeiro ele teve um campeonato mineiro de titularidade, com alguns gols muito mais de pênalti do que com bola rolando, mas de pouca efetividade. Aí eu digo tecnicamente, né? Se ele conseguiu, pelo menos naquele início, entregar alguma coisa com relação aos números, tecnicamente ele ficou devendo muito para mim. Para mim ele não quis entregar o que ele consegue entregar, de fato. É querer mesmo. Se ele pudesse entender o melhor ano do Caio Jorge, e ali para ele estava realmente difícil, acho que ele conseguia enxergar isso. Ele é um cara inteligente e experiente no futebol também. Então, que tentasse buscar de outra forma brigar por essa titularidade. E aí o Cruzeiro ficou algum tempo buscando alguém para poder atuar pelo lado esquerdo. Por que ele não pode ser esse cara para atuar pelo lado esquerdo? Por que ele não pode se entregar um pouco mais para poder ajudar numa recomposição, fazer um secretário de lateral ali para quando a bola chegar no pé dele, ele, com a qualidade que a gente sabe que ele tem, conseguir mostrar um pouco mais, alternar com o Matheus Pereira para ser esse criador, que a gente sabe que ele poderia e tem potencial até para fazer isso mais. Aliás, é até estranho, né? Porque quando a gente vê o Gabriel Barbosa jogando na função dele, na posição dele, onde ele gosta de jogar, ele recua a beça para poder receber essa bola. Então por que ele não pode... Saindo da posição dele, né? Então por que ele não pode cair um pouquinho mais pro lado esquerdo para jogar onde ele costuma jogar mesmo, que é voltando para poder tentar recompor? Então acho que faltou um pouquinho mais de vontade dele para poder mostrar o que ele pode mostrar. E acho que esse é o ponto, e que faltou um pouco mais de dedicação dele. Ô Lucas Maia, aí é o seguinte, culpa do Gabriel não ter dado certo no Cruzeiro.
é dele, como o Rafa disse ali, faltou um pouco mais dele. É do Leonardo Jardim, não é de ninguém, porque o esquema do Leonardo Jardim deu certo. Ou é do Pedrinho que contratou e aí, seja o que Deus quiser, né? Vou contratar o cara que eu quero e o treinador que chegar que assuma. Eu acho que todos têm uma parcela. Atribuo a maior parte ao Gabriel Barbosa, porque ele é o jogador e tinha todos os recursos, os melhores recursos para desempenhar o seu melhor futebol dentro de campo, dentro da temporada. Acho que a contratação do Gabigol passou mais pela mídia que o Gabigol traria para o Cruzeiro do que aquilo que ele poderia entregar dentro de campo. Não que é um jogador ruim, mas que os técnicos que o Cruzeiro teve essa temporada pediram para o Gabigol mais, ou melhor, diferente daquilo que ele podia oferecer, tanto o Fernando Diniz quanto principalmente o Leonardo Jardim. E aí o Gabigol jogando fora muitas vezes de posição, das características dele, ele não conseguiu render aquilo que era esperado, justamente porque ele não estava jogando mais centralizado, recebendo bola dentro da área. Quando teve a oportunidade de jogar assim, até que fez gol, mas a maior parte do tempo não jogou dessa forma. E aí passa também pelo que o Rafa falou, e aí por isso atribuo a maior parte da culpa ao Gabriel Barbosa, que é o próprio jogador não extrair o máximo possível daquela função diferente que ele tem feito, como por exemplo o Christian, um segundo volante, não tinha jogado tantos minutos assim pelo lado direito como ponta, saiu completamente da zona de conforto dele e jogou bem a temporada toda. O Gabriel Barbosa não fez isso e por isso não merece o status de titular que ele chegou no Cruzeiro.